ela está aqui mais uma vez, todo mês, cumprindo o seu papel conosco. A voz humana, sábio, aquela que acolhe, entende e comunga aí para que a gente tenha uma vida mais gostosa. A psicóloga oficial desse programa, Greta Souza! Bem-vinda mais uma vez aqui no De Boa na 94. Tudo bem? Tudo bem, tudo de boa. Então tá bom, vamos Seja conversar aí. bem-vinda. Aliás, hoje cedo você já fez uma live, né? Sim, fiz uma live hoje cedo com a minha parceira de lives, né, que é a Dani. Sobre esse assunto. Esse assunto foi o de hoje. E Greta- vamos continuar conversando, então. Vamos. O que tá acontecendo, né, gente? Que loucura. Ou não, né? Vamos saber como Vamos que saber é. depois. Ou até quanto, é. Até quanto, Até né? quando, Temos os então. limites, né? Sim, A exato. barreira. E Carolzinha, os nossos ouvintes participam da resenha hoje? Com certeza, galera, manda sua pergunta aqui pra Greta, né? A respeito dos bebês reborn. 149-8232-9494. Lembrando que sempre vale prêmios Claro. pra quem participa hoje. Hoje é o voucher de R$50 lá dos espetinhos do Gui. Pra você Espetinhos hoje, do tá bom? Gui. Lá no local, você consome os seus R$50. Gui, espetinhos do Gui. Galera, Isso aí. só passar aquela ressalva, a gente sabe que os deboístas é um público diferenciado do rádio, né? Eles já estão aí com a gente há bastante tempo, mas vamos lembrar, não vamos xingar, não vamos ofender, né? Se despertar alguma emoção ruim, canaliza para uma pergunta interessante, para uma pergunta bem feita, sim, né? verdade, com A ideia certeza. aqui é comungar, não é afastar, né? Então, assim, não economize os adjetivos negativos. Vamos tentar jogar pro positivo e buscar o conhecimento, não é, meninas? É isso aí, bora lá. Bora lá ouvir uma musiquinha, Carol? Já estamos de volta com De Boa na 94 e hoje com o nosso quadro Papo Cabeça. Estamos recebendo nos nossos estúdios a nossa psicóloga oficial Greta Souza e vamos conversar aí um pouco sobre esse assunto que está em alta, né? Tá todo mundo falando sobre isso. O De Boa não ia ficar de fora, são os bebês reborn. Nós vamos falar aqui com a Greta hoje sobre esse assunto. E se você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente. 149-8232-9494. Participa que vale prêmios. Com certeza, hoje tá valendo aquele prêmio delicioso de R$50 lá dos espetinhos do Gui. Que Muito delícia! bom. Lembrando que o Gui já tá servindo aí o cardápio de inverno, né? Com caldinhos, o aquecedor lá, igual o Campos, já Já tá tá lá. bombando. O parclete tá lá, tá Também, tudo lá, né, é Carol? isso aí. E seguinte, a gente lembra a audiência que depois essa entrevista estará disponível no nosso canal do YouTube, sem intervalo, sem música, para que a Sem gente cortes. facilite aí, né, toda a sua visualização dos nossos conteúdinhos deliciosos. Conteúdinhos não, conteúdões, sempre pra cima, né, Carol? Com certeza. E, Carol, eu vou aproveitar um ensejo e mandar um parabéns aí pro aniversariante especial pro De Boa, um ouvinte que tá com a gente aí sempre, ele, a família dele, o Washington Munhoz, o Chitão, sabe o Chitão, Scooby? tô ligada. É, Chitão, parabéns. Chitão, tudo de bom. Deus te abençoe, parceiro, obrigado aí por essa pessoa linda que você é, pelo seu carinho e a audiência sempre aí com a gente, né? Demorou. Carolzinha, quer fazer a merchanzinha? Faz aí. Não, eu ia mandar os alôs, né? Da galera Ah, que tá mandou com a alô, gente já mandou aqui, alô, ó. mandou O alô. Matheus Silva, o Adilson Teixeira, Luzia Gonzalez e a Onara. Já estão Onara. aqui esperando, ansiosos pelo nosso tema de hoje. A Onara ganhou convites aí da Copacabana, lá da Sunset. Ah, Ela que ganhou, chique. Onara sempre Parabéns, Onara. com a gente. Merchans aí, que na sequência havia um texto meu pra não ficar tudo muito grudado. Galera, seguinte. Loja do Eric Xadrez é a Piace. Ótima loja, Você linda. sabe que tá em alta, né, Greta? Capivara? Capivara. Aliás, agora eu tô vendo em outros lugares, mas quem foi Eu a já pioneira vi, foi lá no Eric. Então o vai povo pra lá. imita Vai o que lá. é bom, mas é só lá que tem a maior variedade. É, lá tem bastante variedade e tudo de capivara, viu? Tudo. Pra você aí que é fã. Tem estojo, tem chaveiro, tem caderno, tem a própria capivara em miniatura. Ai, que em susto, eu achei que você falou que tem uma capivara lá de Não, em verdade. pelúcia, gente, calma. Então passa lá na Piace. E também tem artigos aí esportivos, tem tênis, camisetas de time, também do Noroeste, todas lá pra você. Eu vou passar lá, acho que entre hoje e amanhã, que eu tô Curte aí precisando trocar o futebol. meu Vans. Já? Tá parecendo Cheetos. Entendi. Cheetos Então- com Doritos Ah, vermelho. não, então é bom passar logo lá na Piace. É lá na Falcão, né? Na Venceslau Brás. Venceslau Brás. É, Passa lá, galera. Sobe 4 quadrinhas. Na frente da Toca das Embalagens, tem estacionamento, o Eric entrega as coisas também, viu, Carolzinha? Isso aí. Bom, vamos lá, Carol. Afinal, Carol, o que vem a ser aí um bebê reborn? Em tradução literal do inglês para o português, baby reborn quer dizer bebê renascido. Bebê reborn
é uma boneca feita à mão que se assemelha aí a um bebê humano com o máximo de realismo possível. A boneca Rebane é tido como uma verdadeira obra de arte. Tem pessoas que colecionam isso. São todas feitas à mão por artistas e é um trabalho lindo, lindo, é tudo à mão. É mesmo, é bem É legal. camada por camada, a primeira camada é textura, a segunda é vasinho sanguíneo, até ficar aquela obra de arte. Gente, tem uns recém-nascidos, eu não sei se vocês viram, tem até aquela pelinha Tem. do recém-nascido Tem. assim na mão. Tem. Gente, é muito, perfeito, realista, assim, né? É hiper realista mesmo. É. Hiper realista. E tem uns, Carol, que chega assim ao investimento máximo, que chega até 10 mil reais, que já entra pra área do silicone, Sei. que aí tem uma textura palpável, Bem diferente, parecida com a nossa. até os pequenos movimentos, né, quando Sim. você dá uma manejada assim, né? E essa cultura, galera, ganhou força nos anos 90. Faz um tempo já, né, É, galera? anos 90, a força nos 90. 90 a 2000. Aham. Eu, dentro da minha pesquisa, o surgimento mesmo da ideia, o que eu encontrei como resposta, diverge um pouquinho e as afirmações, né? Eu encontrei a que mais, assim, me assegurou uma positividade dentro do assunto. Logo após aí a Segunda Guerra Mundial, né? Mulheres perderam maridos, né? As famílias foram aí dizimadas e elas buscavam aí cuidar de bonecas para amenizar essa dor, né? Aí começa uma ideia também de bebê reborn, mas não é oficial, tá? Não é oficial, mas é pra gente começar a ter um caminho aí. Então, galera, vamos mergulhar nesse assunto aí. Bora lá. Primeiro de tudo, Greta, vamos falar então de colecionadores, né? De coleção. Isso. A ideia de colecionismo de acumulação também, vem desde... Sempre. De sempre, né? Muito. Desde que o ser humano é ser Sim, humano. sim. Eu tive coleção. Vamos falar de coleção? Você teve Vamos. alguma coleção, Guto? Eu tenho dos meus... Aí eu acho que já é um problema. Você tem até hoje, né? Ah lá. Aí eu acho que, quando criança eu tive coleção, Ah. mas era meio Não. assim, motivado a manias, assim, tazo, Sim. bolinha de gude, vou assumir aqui, papel de carta. Ah, eu também legal. tive, Eu tive, tive ué. também Eu papel de também carta. tive. Dane-se, papel de ué, carta. fazer o quê? Ué. Isso não me faz menos homem, por Não, isso. com certeza não. Me faz até a mais, porque eu entrava em todos os grupos, com as minas, com os minos. Trocava papéis de carta. né? Troca e tudo mais. Eu também tive papel de carta, Uhum. tive latinha de cerveja importada. Meu irmão teve latinha né? de cerveja. E você, Grê? Eu tinha, sabe aqueles pôneizinhos? Pequeno pônei? Eu tinha My alguns Little do Pequeno Pony. Pôneis e eu My Little achava Pony. lindos os Pequeno É, Pôneis, aham. assim, super bonitinhos. Também papel de carta era uma coisa que eu tinha Sim. muito. Até depois comecei a escrever, eu tinha dor no coração de escrever aqueles que eu tinha como coleção, mas depois eu fui Os meus eu não desfazendo deles. escrevia, o meus eu não escrevia, não. Selo. 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 Filatelismo, Uma né, coisa que bem chama, né? bacana, até assim, meu irmão até depois pegou alguns selos e fez um quadro com ele, bem bacana, com as Aham. coisas que tá lá no nosso sítio. Virou uma obra aí, ó. Virou uma obra. Caramba. Coleção é uma coisa que faz parte da nossa natureza Faz, também, não, né? e até regulamentado. Lembra que a gente recebeu o pessoal do Sim, sindicato dos colecionistas? dos colecionistas. Sim. E por que a pessoa coleciona, Greta? Por que assim as Eu pessoas acho que tem uma gostam de questão de colecionar? apego também. Tem uma questão do apego, do afeto, Tipo, né? eu gostei muito disso, então eu vou ter vários. Aí eu vou é ter isso? vários, porque aí eu vou fazer uma coisa sobre aquilo que tem a ver com aquilo que eu tô gostando mais agora. Né? Então tem uma questão do apego mesmo. Sim. E de manias também, assim, Manias, momentâneas, né? apegos, Sazonais, sim, né? sim. Ô, Greta, qual que é o sentimento que existe por trás aí de uma pessoa que gosta de colecionar? Seria uma ideia de saudosismo? Depende muito, mas aí a gente pode pensar no próprio vazio, né? Aí tem Preencher um os apegos vazio. de preencher esse vazio, né? Então eu vou preenchendo aquilo com aquilo que me faz bem, né? E tem uma questão, assim, do saudosismo também, porque eu quero guardar isso para lembrar de coisas que eu já vivi, Aham. né? Que aí entra uma coisa mais nostálgica. Sei. E que é uma delícia Que também, também né? é gostoso. Recordar e viver, né? Recordar faz parte. É, né? é. Então tem isso sim. Ô, Greta, e também tem aqueles casos que eu acho que já sai um pouco do controle. Por exemplo, aqueles documentários que a gente vê de acumuladores Acumuladores, compulsivos. Aí já é uma diferente. patologia. Porque né? não é Aí uma é coleção, patologia. né, Greta? Não. Não, aí é acumulador. Às vezes é até lixo, coisa orgânica, umas coisas... Vai guardando. Também tem muito a ver com questão de vazios, existenciais, Mas aí é uma coisa que já coisas foi assim, fora mas de aí entra controle, uma né? patologia. Sim, É. sim. Ô, Greta, e adultos? A gente tá falando agora de hobby, vamos falar de hobby. Uhum. Adultos podem ter hobbies infantis, vamos dizer assim? Pode. Né? Não tem Claro que problema, pode, né? por que não? O Augusto falou que gosta Né? de soltar pipa. Adoro soltar pipa, Na adoro. verdade, eu acho que a grande estranheza da gente, quando a gente vê adultos brincando, Hum.
É exatamente essa questão do permitir-se brincar, Ai, gente, eu adoro fazer as coisas né? brincando. Que eu acho que é importante a gente trazer essa temática aqui. A gente precisa brincar mais, inclusive. Você sabe que quando Estamos meu filho... brincando pouco, então. É. Estamos. Quando meu filho era pequeno, sabe o que eu gostava de brincar com ele? De massinha. Ai, aquela que tem cheirinho de plastilina? Todas aquelas. Ai, gente, aquele cheiro de Eu massinha. amava tinta, brincar de eu adorava massinha. fazer essas coisas. Massinha, Então. tinta, Lego, Ai, Lego. Pintar, né? pintar. Mas depois de adulta? Depois de adulta, depois Sim. que eu fui mãe. Eu também. Também também. brinquei. Ô, Crê, então, enquanto hobby, tranquilo. Lógico. Carrinho de rolimã, Faz se muito bem arrebentar pra na gente, rua. até, porque é o momento da gente também extravasar, A né? criança Aham. que tem dentro A de nossa nós. criança, alimentar a nossa criança, né? Cuidar de uma maneira consciente da nossa criança, porque todo mundo passou pela infância. Então, É verdade. todos nós temos a nossa criança interna. Sim. E isso é uma forma de cuidar dela. Boa. Ô, Grê, e qual seria o limite do colecionismo, do hobby, para se tornar aí um problema maior numa vida de uma pessoa? Quando que você fala, aqui... Pegou. Vamos lá, eu acredito que é quando você deixa de viver algumas coisas na vida real, né? Você vive em função daquilo que você está colecionando. Uma fantasia em cima Aí daquilo? pode entrar nas fantasias dependendo do que você está colecionando, Uhum. né? Que aí entrando nas bonecas a gente entra um pouco nesse lugar. Tá. Né? Assim, o que é real e o que é fantasia nas minhas ações diante daquilo que eu estou colecionando. Tá. Então, assim, a gente esmiuçando um pouco mais. Então, por exemplo, assim, tô soltando pipa, tô brincando nas minhas horas vagas, tranquilo. Beleza. Agora, alguém que, por exemplo, deixa de trabalhar, deixa de cuidar da vida pra viver aquilo. Exatamente, pra Problema. viver aquilo. Problema. Até eu acho que é muito importante a gente trazer dentro dessa temática toda do brincar, quantos adultos se perdem no videogame, Nossa mesmo, senhora. é mesmo. Horas e horas, né? né? É. A gente, Jogar a gente um vai falar um pouquinho- pouco desse lance das bebês, mas eu acho que é importante a gente falar esse De um modo brincar geral. nesse sentido mesmo. É. Quantos homens não estão trabalhando e estão dentro dos quartos jogando Ou videogame? não estão fazendo as atividades Ou familiares, fazendo as né? atividades da família, dia a dia, do pai, né? do marido e tal, É. viciados em videogames. Sim, sim. É, Sim, o né? vício, mais uma Que é palavra um aí. vício também. Com certeza, é verdade. Galera, participa aqui com a gente, envie sua pergunta, né? Sua dúvida, 14982329494. Já tá chegando Opa. bastante coisa Eba. aqui pra gente, é verdade. E tá valendo prêmios, é o voucher de R$50 lá dos espetinhos do Gui. Ô, Kai, vamos colocar aquela ressalvinha também. Se porventura você quer aí que esconda a sua identidade Ah, sim, dentro da pergunta, do seu isso. caso, põe no WhatsApp sigilo, que a gente inventa um apelidinho aí, a gente vai respeitar aí a sua exigência, beleza? certeza. Vamos de Kane? Bora lá, adoro. Estamos de volta com De Boa na 94, hoje com o nosso quadro Papo Cabeça. Nos estúdios estamos recebendo a psicóloga Greta Souza e estamos conversando sobre um assunto que está bombando aí, está em alta, que são os famosos bebê reborn. É, galera, participa aqui com a gente, manda sua dúvida pelo nosso WhatsApp, que é o nosso canal de interação, 14982329494. Tá valendo prêmios, é o voucher de R$50 lá dos espetinhos do Gui, lembrando que o consumo é hoje e lá no local. É isso aí, a gente lembra que depois essa entrevista estará na íntegra, postada lá no nosso canal do YouTube, 94FM Bauru. Segue a gente, se inscreva no nosso canal, toca o sininho, deixa like, tudo que puder, barba, cabelo e bigode, que esses dois radialistas e essa colunista ficam felizes da vida, né, gente? Com certeza. E galera, seguintinho, você que usa óculos, você que tem filho jovem, né, adolescente, criança que usa óculos, você que usa óculos de sol, se a cada quebradinha, entortada, lascadinha, você comprar um novo, eu vou falar que na atual conjuntura você vai viver para pagar óculos. Então eu vou ensinar um caminho junto com a Carol aqui, que para nós revolucionou nossas vidas, né, Carol? Com certeza. Aonde é? Piácio, eu ia falar. Pioneira Oficina dos Óculos. É, galera, é um preço justíssimo, muito inferior a comprar um novo. Vale a pena? Aonde fica a Pioneira Oficina dos Óculos? Monsenhor Claro, com a 15 de novembro, passa lá. Uou! Bora então, ó, Bora. da galera que tá aqui com a gente, Angélica, Matheus Silva, a Silvia Natal, o Ronaldo do Posto, Ô, também tá aqui com a Ronaldo. gente, Adilson Barbosa, Fabi Mercado também aqui Opa. com a gente, valeu, galera. E o resto eu vou lendo depois, que são perguntas, tá? Tá. Greta, vamos lá. Como podemos definir o famoso instinto materno? Quem ensina uma mãe a ser mãe? Só sendo. Só sendo, né? De O próprio verdade. filho, né? De verdade, só sendo mãe. É. Né? A gente sabe, a gente é mãe. E a gente sabe que o instinto materno, ele vem no cuidar de uma vida.
Né? Você sendo responsável por aquela vida. Por uma Seja que vida, nasceu... então. Essa seria uma definição. Cuidar de uma cuidar vida. de uma vida. Tá. E é algo que não sabemos de onde vem. Ele vem. Ele vem, nasce com a gente. Eu falo, nasce junto com o filho, mais ou menos assim, sabe? Tá. Então, a gente pode afirmar, Greta, que uma mulher pode aflorar o instinto materno sem a necessidade da gravidez. Sim, quantas mães adotam crianças e são excelentes mães? O instinto materno completo. O instinto materno tá ali no cuidado daquela vida. Tá, A beleza. vida chega A vida e aí tá chegando, aí instinto, aflora né? todo esse instinto do cuidado da mãe. E que instinto não, gente? Lindo, né? maravilhoso. Quantas minúcias, detalhes, Exatamente. que é resolvido na força desse instinto, né? Sim. Com certeza. Ô, Gre, o instinto materno é exclusivo da mulher? Eu não acredito que seja exclusivo da mulher, né? É. Aqui a gente fala do materno, mas É o- tem o Tem paterno. o paterno, É. verdade. Mas aí é paterno Também. ou paterno pode ser materno? Papéis, vamos pensar São assim. papéis, né? É. Na verdade, materno por causa de mãe, É. feminino. É. E o paterno, pai, masculino. Que seriam... Mas seria assim, a mesma coisa no jeito de cada um lidar, Tá. né? Tá. Mas é o masculino e o feminino, que todos nós temos dentro de nós, né? Eu acho que cada papel é o seu É o papel. papel. Então é papel, isso que pra mim que eu Mesmo queria pros pais solos, né? Mesmo pros pais solos. Ele não tá sendo mãe, ele não vai ser Não, mãe. ele vai Não, ser o nunca pai, vai ser né? mãe, ele é o É. Vai ser pai. pai. Ele é o pai. É. Mas o instinto paterno se assemelha com o Se cuidado assemelha do nos instinto cuidados materno. de um jeito do instinto paterno e materno. Tá. Ô Greta, e o que leva um ser humano a atribuir sentimentos e comportamentos maternos ou paternos por algo que não seja um ser humano de verdade ou que não seja, como você definiu, uma vida? Não tem vida, É. né? Que a gente tá falando das coleções e, E bonecas e bebês tudo e mais. etc. Pode ser o próprio vazio existencial, preencher algo que está faltando dentro de você, então você busca cuidar de algo que está faltando, Uhum. né? Pode ser da sua fase adulta, ou faltou quando você era criança e você está fazendo isso agora no seu adulto, né? Então, o que leva a gente a buscar, de repente, ter esse apego a algo que não tem vida, né? É esse querer cuidar, esse querer fazer algo, porque está faltando isso em você. Alguma coisa que faltou, um vazio que faltou ali, que tá ali e você quer cuidar, quer fazer alguma coisa nesse sentido. Mas não podemos falar que isso é um instinto materno e paterno, não, Não. porque você definiu que tem que ter vida. Não, tem que ter vida, gente. Tá, não entendi. tem como. Bem claro, tá ficando você claro. porque é vida. Uhum. Uhum. É diferente de você ter um pet, por exemplo, e cuidar do pet. Vamos chegar lá, mas aí Que tem tem diferença. vida. Tem diferença. Tem diferença. Fica doente. Fica né? doente, envelhece e tudo mais. Tem vida. Você tem que cuidar. vida. É diferente. Quando é tá dormindo, diferente. ver se tá respirando. Ó, É. o Matheus fez uma pergunta Ah. aqui, ó. Ô, E Mateuzola. por que ao invés dessas pessoas, então, comprarem uma boneca, não adotam uma criança? Eu acredito que é porque eles não querem ter a responsabilidade de uma vida mesmo. Mas é incongruente, é difícil, né? Porque se a Porque pessoa quer cuidar, mas tem não quer essa a latência responsabilidade. de querer cuidar de algo, É. de um sentimento próximo ao materno, paterno, mas ao Sim. mesmo tempo não quer ter uma vida. Não quer. Às vezes meio o que eles querem é paradoxal. só brincar mesmo. Gente, que louco. lembra mas entra disso? com a ideia do brincar, É do só colecionismo. Às vezes é só o brincar. Porque, gente, se for pensar, é verdade. Porque a pessoa vai lá na fila, né, do preferencial, vai no hospital, ela sabe que é uma boneca. Ela sabe que é uma Diferente boneca. de uma a pessoa- maioria das pessoas sabe que é boneca. Podem ter casos ou outro Claro. patológicos? Pode, Sim. mas aí são mais exceções, Mas, né? gente, eu dei uma olhada. Na realidade, são raras as exceções de patologia. É. É mais o brincar. É o brincar. mesmo, é. Mas é o que você falou, né? Enquanto você tá brincando dentro de casa, nos seus momentos vagos, ok. É. Agora, quando você sai pra vida real com essa brincadeira, é o problema. Você Ó, tá saindo como na tamo- vida real falando que é brincadeira, ou você tá saindo na vida real fazendo de conta que é real. Os dois estão acho que errados aí. Aí né? é complicado, porque se eu sei que eu tô brincando, vamos lá, é o meu brinquedo. Ah. Eu sei que isso é uma brincadeira e eu vou numa fila do SUS, sendo que eu Então, sei a gente, história de um Aí SUS. você já tá. Eu também tô Aí precisando não é de pra ajuda. brincar, né? Então, eu Aí não é eu brincadeira, também né? tô Tem precisando coisa de que ajuda. não é Por pra mais que brincar. falar isso, eu sou uma brincadeira. Mas Não. espera aí, você tá querendo ser vista. E ali é Não, sério o e negócio, né? também Sério, nas lógico filas que é. preferenciais. Filas preferenciais, Gente, banco. tá atrapalhando as pessoas, né? Né? O Richard Anden Ah. falou assim, Greta, será que isso não é moda, uma modinha? Eu acredito Acho que seja tem uma modinha, pitada, como né? Muita Não coisa tem uma é. pitada? Tem. aparecendo. Porque dá engajamento, né, hoje também, né? Tem a ideia do Exatamente. engajamento também, né? A gente se Né? fazendo de atrapalhado, né? Porque dá like, né? Tá dando like. Aí a gente entra num ponto muito importante, é o que a gente tá vendo e consumindo na rede social. Sim, que já batemos né? muito que aqui. a gente já conversou muito É. e é um tema temática importante. Por que a gente Sim. tá dando tanto like pra isso? Por que a gente tá seguindo essas pessoas? Porque essas pessoas monetizam as Lógico. páginas e ganham dinheiro Elas com não isso. são bobas, né?
Elas só se fazem de bobas quando vai na CPI lá, né? Aí vai de bobinha, então, assim, né? tem que entender um pouco esse olhar mesmo, Sim, né? sim. Mais alguma coisa de ouvinte, cara? Tem bastante coisa aqui, ó. Quer encaixar mais uma? Pode ser? Opa. A Angélica disse assim, ó. Oi, Angel, beijo. Oi, maravilhosos. Boa tarde pra vocês. Que delícia. É. Com tantos temas modernos em alta, né, como a bebê reborn, percebo que está cada vez mais difícil filtrar o que chega até as nossas crianças. Perfeito. Tá. Um exemplo recente. Ah. A amiguinha da minha filha tem uma boneca reborn, Ah. que na casa deles é tratada como uma filha de verdade. Mas tá na brincadeira, vamos Aqui pensar em assim. casa, ensinamos que brinquedo é brinquedo e buscamos manter o certo limite aí entre a fantasia e a realidade. Perfeita, Agora, a minha Angélica. dúvida é, Ah, como qual? posso abordar essa diferença de forma saudável com a minha filha? Ótima Porque eu quero pergunta. respeitar a criação também da outra família. Ótima Sim. pergunta. Mas eu quero proteger e eu quero que a compreensão dela seja importante, né? Que é uma imaginação, Sim. Isso. né? Como então manter esse equilíbrio aí? Linda pergunta. Falando exatamente, Angélica, a respeito do que tem vida e do que não tem vida. Porque Boa. um objeto inanimado, né, É um objeto brinquedo, inanimado. é um brinquedo sem vida. É um brinquedo, é. Né? Mas você pode fantasiar, você pode brincar com aquilo, assim como brinca com uma casinha, com uma Barbie, com qualquer outra boneca, Tá. né? Tipo, Então, olha, assim, é eles estão importante tratando isso como. mesmo. Mas é uma fantasia. Então, mas aí é uma fantasia. É uma fantasia. E essa família está alimentando uma fantasia. É, porque saiu da Também- criança e a porque família ela já tá é uma brincando criança, na fantasia da brincando com outra- criança. Exatamente. Uhum. Então tem que ter hora e hora para isso, é, né? É. Né, eu lembro quando os meus eram pequenos, eles queriam trazer um ursinho de pelúcia pra mesa do café Ah, da manhã. não, Tá né? tudo bem. Tudo- Vamos pensar que é a mesma coisa? Ele ali, né? Mas. É a mesma coisa. Ah. Mas vamos pensar que é a mesma coisa? Ah, Também é uma sim, boneca que tá ali. Sim, sim. Inanimado. É o mesmo É que, símbolo. assim, inanimado, uma boneca sem Aham. vida. Assim como o meu ursinho de pelúcia. Sim, sim. Só que tá pondo tanto. Porque, como ela é hiperrealista, é delicado, porque é uma delicado. coisa muito. Desperta parece sentimentos, né? Em quem tá parece vendo, né? vivo, mas não é. É. Né? Então, em que situações essa boneca faz parte do nosso brincar da família? A E Elaine. os pais podem até estar querendo brincar junto. Tá tudo certo também querer brincar junto. Sim. Mas Mas no momento de entendendo brincar, que né? É um brincar. Momento de Ó, brincar. agora né? parou. Parou, Vida agora real. Guarda deixa lá a pra um canto lá e boneca. pronto, acabou a vida real. É aquela coisa, cara, eu não venho com a pipa aqui na rádio, né? Sim, sim. Ah, eu vou soltar pipa, não, soltar pipa, até leva um amigo, um irmão, mas na hora de Né? Então, soltar pra pipa. filha, eu acho que é importante exatamente explicar isso. Olha, tá vendo? É uma boneca que parece real, Mas mas é ela boneca. não é real. Aham. Ela é só uma boneca. Ela não vai envelhecer, ela não vai chorar, ela não vai fazer cocô, ela não vai fazer nada da vida real. É, Aham. Não vai ficar doente. Não vai ficar doente. boa. Bora de Magal pra gente animar Bora isso aqui? de Magal. Ó, não dança muito em cima da mesa aí, vocês duas, hein? Aumenta o som, Bauru, 2h50. De volta com De Boa na 94, hoje com o nosso quadro Papo Cabeça. Estamos recebendo nossa psicóloga oficial aqui do De Boa, Greta Souza, e estamos conversando sobre um assunto que está em alta aí nas redes sociais, né? E nas mídias mundiais também, que são os bebês reborn. É isso aí. E você participa aqui com a gente, manda sua crítica, manda sua pergunta. 14982329494. Participa que vale prêmios, né, Guto? Opa, hoje tá valendo aquele voucher delicioso de R$50 dos espetinhos do Gui. Lembrando que você ganha hoje, goza hoje e tem que ser presencialmente, galera. Não vai encher o saco do Gui lá, querendo levar pra casa, pedindo disque. Não, é o Gui financiando a Uma primeira experiência, experiência lá. E que é uma maravilhosa. delícia, galera, né? Com certeza. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Carol, lembrando que depois dessa entrevista vai estar disponível no nosso O pessoal canal já do tá YouTube. perguntando aqui. 94 FM Bauru, se inscreve no nosso canal. Todas as nossas entrevistas vão ficar salvas a partir de lá atrás, já que começou, com cortes, né? Sem intervalo, sem... É com cortes Na ou sem íntegra, cortes né? que Sem fala? cortes. É sem cortes que A fala. entrevista na íntegra. É, na íntegra, tá certo, sem cortes. Isso aí. Na íntegra. E vamos aqui mandar aquele recado. Seguinte, galera. Você que tá na luta contra o peso, bem-vindo ao clube. Quem não, né? Quem não, né? Com tanta oferta, tanto iFood, tanta orgia gastronômica, a Medicinal Farmácia de Manipulação indica para vocês um composto que tá em alta, tá? Ele é natural porque ele é a base da laranja. É o Morozil. Ele é um protagonista aí para ajuda na luta contra o peso, tá, galera? Você vai ter aí perda de peso, ação antioxidante diurética, redução de medidas abdominais, essa gordurinha
que é o playground, galera, ela é perigosa, cuidado, viu? E também reduz aí os níveis de colesterol. O Morozil na Medicinal já tá aí no precinho camarada, como sempre a Medicinal faz pra clientela, mas se falar que é deboísta, sai mais 10% Tem mais de desconto. É. Isso aí. E Carol, seguinte, eu quero lançar aí uma prestação de serviço para quem tá nos ouvindo. O pessoal da Medicinal tão preocupados, sabe com o João da Bike? O pessoal chama de João Louco. Eu não gosto de falar João Louco, porque de louco ele não é, não. Ele é o jeitinho dele. Ele tá sumido. E elas estão preocupadas. Nossa, a gente tava falando dele agora há A gente pouco. tava falando dele agora há pouco. Nossa, Se alguém sabia. da cidade ver o João por Ai, aí, gente, galera. meu querido. Não, mas o João ele some, tá? Eu conheço, tenho contato Sim, com ele eu assim, conheço há muito desde tempo criança. Ele dá umas também, sumidas. é. Mas assim, já ligaram um alarme. Se alguém vê o João da Bike, galera, por aí, avisa a gente aqui no Zap pra gente ficar Ele anda tranquilo. com a bike com som, né? É, Ligado. ele faz até o serviço de bike de som pra alguns lugares Sim, aí. sim. Galera, encontrou o João aí da bike, avisa Dá um a alô gente. pra nós, no beleza? WhatsApp, isso. Ó, a Cláudia Silvana, boa tarde, gente. Só passando pra parabenizar vocês sobre o papo de hoje. Uou. Está muito esclarecedor. Ai, que bom. Penso também que é modismo e que na onda de É. monetizar as redes, tem muita gente já passando da conta, né? E atrapalhando até atendimentos em unidades de saúde, que já são tão colapsadas. Parabéns pelo serviço de vocês. Valeu. Obrigada. Bora lá. Gre, vem aumentando os casos aí de pessoas que investem muito dinheiro aí com bebês reborn. Sim. Festas de aniversário, encontros, roupas, enxovais, produtos de higiene, né, fraldas, presentes. Qual que é a sua opinião sobre isso? O povo ganhando dinheiro em cima. Mas, Então, galera surfando na Como onda, né? é muita coisa, é, né? Se a gente parar pra pensar em várias situações, né, com relação que nem jogos de videogame também, que a gente tava falando dos homens que jogam As videogame. famosas skins que tem que comprar, né? Quanto que se gasta em jogos de videogame? É. assim, Né? Então, Se gastam. assim, existe... Gente, é simples de entender. Se existe mercado, existe quem compra. é, E vice-versa. é. Não é? Então a galera tá Então surfando, a galera né? tá surfando na onda de quem tá aí. Assim como... Por que tem tanta gente fazendo páginas assim, ganhando dinheiro em cima disso? Porque tem seguidores. Se não tivesse seguidores, não teria as páginas. Ô Greta, mas não vem aquele pensamento assim, ó. Poxa, com tanta criança que sonha com uma festa de aniversário, tantos. Mas, Guto, você não sabe se Dinheiro essas de cada um. Dinheiro vai gastar do jeito que com os seus vícios de cada um, É. né? Não é ilegal, Com mas é vícios e imoral, manias vamos de dizer cada assim, um, né? Entendeu? Aham. Só os vícios e as manias de cada um. Isso vai Como sempre a gente existir. falou no bloco antigo. Ah, por que não adota uma criança? Porque não quer a vida real. Não Aham. quer ter trabalho e estranho, responsabilidade. Não quer à né? noite acordar e Não quer acordar de trocar noite. fralda. E é um direito deles, se a gente pensar É nisso. dele o dinheiro, né? Ele gasta como ele quer, não tá Gasta como fazendo ele mal pra quiser. ninguém, né? Exatamente. Tá, Verdade. Agora- poderia colocar o dinheiro pra uma pessoa, poderia, mas também tem gente, por exemplo, que vai pro bar, gasta lá e também não tá dando pra quem Também tem não fome. tá dando. Exato. Né? né? É o mesmo raciocínio. Agora, o que é importante é como quem falou agora de pouco, né? Que você falou, Quem? que parabenizou o programa e A tal. Cláudia A Silvana. Cláudia falou, uma coisa que é importante é entender assim, até que ponto o meu brincar interfere, né? Nas questões do outro. É. E isso é muito tênue, é uma linha tênue nesse É, sentido. porque aí o dinheiro é seu, a boneca é Você sua. Não tá fazer um atrapalhando vídeo já é ninguém, uma coisa. né? Agora, você ir para uma fila de um mercado, é o que eu uma vou fila pôr. do SUS, aí é uma outra situação. Tá. As pessoas que estão levando, né, o bebê reborn ao sistema de saúde, sendo público ou privado, exigindo direitos, né, como assentos e filas preferenciais. Isso não é encarado como uma brincadeira, né? Não, isso aí já aí não é acabou a brincadeira, brincadeira, já passou do né? limite. Passou do Exatamente. Aí para. Por isso eu falo, é uma linha muito tênue entre fantasia e realidade, Aham. né? E aí a gente pode pensar em algumas patologias, porque esse brincar tá sem limites. Tá sem limite. Não é mais brincar, né? Não é mais Foi pra vida brincar. real, né? Exato. Entendo. E aí, ó, pergunta do Ronaldo do Posto. Pergunta pra Greta como ela abordaria, então, pra fazer esse tratamento psicológico de quem realmente acha que essas bonecas são de verdade, né? São filhos. Que não são os que querem like. O que realmente tem de problema nessas pessoas? Olha, são pessoas que estão, na verdade, precisando serem vistas. Né? E se essas pessoas conseguirem buscar ajuda, se você perceber que tem uma pessoa que realmente está mergulhada nessa fantasia e precisa de ajuda, é importante que a gente chegue para essa pessoa e fale isso com muito amor e com muito respeito para que ela busque realmente o profissional adequado para trabalhar. No consultório, eu trabalharia muito com essa questão do olhar mesmo.
do que é para ela cuidar de uma boneca, o que é para ela cuidar dela mesma. Aí você vai trabalhando essas questões desse vazio existencial. Pra achar onde tá, né? Onde está a dor real daquela pessoa, que sim tem que ser acolhida. Boa. E existe, agora vamos falar de pet. Existe diferença, Greta, na semelhança entre pais e mães de reborn e pais e mães de pet? Pra mim, total diferença. Não é a mesma coisa, né? Porque o pessoal tá comparando, né? Não tem como comparar uma coisa com a outra, gente. Porque animal tem vida. O animal tem vida. Ele precisa de cuidados. Ele precisa de ir você no pra médico, viver, né? ele precisa de comida, ele vai envelhecer, Fica ele precisa de fralda, doente. ele precisa de... É completamente diferente uma coisa da outra. Não tem nem cabimento a gente comparar. Então não põe essa comparação. Não Isso tem tá errado. como comparar. Tá, Não legal. existe Legal comparação isso. com relação a isso, Legal, gente. legal. Não tem como. Né? Uma coisa é vida, outra coisa não é vida. Bora de música? Vamos lá! Aumenta o som, Bauru. 3 e 6. De volta com o nosso De Boa na 94, com o quadro Papo Cabeça, recebendo hoje a Greta Souza, nossa psicóloga oficial aqui do programa, e falando sobre esse assunto que está bombando aí nas redes sociais, também em toda a mídia aí, que são os bebês reborn. Participa aqui com a gente, manda sua opinião, também mande sua questão aí, né? A sua dúvida. 14982329494, vale prêmios pra você. É o voucher de R$50 dos espetinhos do Gui. Lembrando que o consumo é hoje e lá no local, beleza? Gui. Espetinhos do Gui. Galera, lembrando que depois essa entrevista vai estar na íntegra, sem cortes, lá no YouTube. É tanto canal que a gente se perde. YouTube, então se inscreve nele, 94 FM Bauru, que a gente fica feliz da vida. Carol, Oi. Quem é o brabo da construção? Emerson Construtor. Emerson Construtor. Guarde esse nome, galera. Pensou em reformar, construir? Chame esse cara que é a honestidade em pessoa. Galera. Sua casa em quantos dias até? 180. Olha que delícia. Um beijo, Emerson Construtor, o brabo da Isso aí. construção. Ó, vamos lá então. A Sandra Alves falou assim pra gente, ó. Achei legal que ela falou assim: gente, em tempos de muitos preconceitos, o papo de hoje está muito esclarecedor. Parabéns pra vocês, viu? Uou! Parabéns pra gente... Greta, essa rainha do conhecimento humano. Mas a gente não quer ter preconceito aqui no De Boa. Por isso que a gente tem que tratar os assuntos, né, de maneira esclarecedora mesmo e sem preconceitos. O único Obrigada, preconceito Sandra. que temos é contra preconceito. É, não isso pode ter aí. preconceito. Aí não. Não tem como. Bora lá. Greta, essa alta de pais e mães aí de bebês reborn pode ser considerado um caso já de saúde pública ou ainda não? Não, acho que não. Não, né? Não acredito que seja assim, não. Boa. Ô, Grê, na última quinta-feira, 15 de maio, a Câmara Federal protocolou aí 3 projetos de lei que abordam aí os assuntos do bebê reborn, tá? Vamos aqui colocar eles pra você, porque eu queria saber a sua opinião, o que você pensa, se é necessário, o ponto tá legal, tá? Vamos começar aqui pelo deputado Paulo Bilinski. Ele é do PL de São Paulo e ele propõe restringir o atendimento médico em instituições de saúde públicas e privadas. O projeto, protocolado, galera, pelo parlamentar, cria sanções administrativas que variam de advertência e suspensão por 30 dias e demissão em caso de reincidência de funcionários que desrespeitarem aí as regras. As instituições privadas que permitirem a prática também estarão aí sujeitas a multa, e essa multa pode chegar a R$50 mil. Na minha análise, Greta e ouvintes, esse projeto, ele fala mais aí para funcionários dessas instituições que eles acabam entrando na fantasia dos pais reborn. O que isso quer dizer? Eles acabam aceitando a simular um atendimento, a simular uma internação através de fotos, vídeo. A pessoa vai lá fingindo, em vez dele dar um choque de realidade, ele entra na pira da pessoa, vamos dizer assim, né? Então essa lei ela vem tratar isso, o funcionário, porque proibido já é cuidar de uma boneca, não é né? pra entrar com uma boneca não pode. dentro do lugar Mas essa lei ela vem justamente para esse funcionário que quer entrar na brincadeira e estão fazendo isso, né? De fazer o filminho, nananana. Então isso a lei vai alimenta a fantasia. Que alimenta a fantasia. Greta, o que falar dessas pessoas então que alimentam aí esses comportamentos que a gente já falou que extrapolou? Pois é, eu acho extremamente delicado alimentar fantasias. É. Muito, porque a gente tem que entender o porquê que essa pessoa precisa viver numa fantasia. Se ela continuar vivendo na fantasia, você não vai estar ajudando ela. Né? Você tá... Né? Então, assim, é diferente de quando você tem, por exemplo, uma pessoa que tem alguma questão
já, por exemplo, um Alzheimer, ou uma pessoa que já é uma criança, ou uma pessoa que tem uma demência e vive na fantasia. Aí é um outro 500, é outra né? história. Nós estamos falando de pessoas que não têm patologias diagnosticadas e vão em busca Fantasiar, De lá, likes, né? né? de likes. Fantasiar. De likes. E aí os médicos ou os funcionários estão alimentando esses likes. Não pode, né? Errado, De certa né? forma é isso. Errado, né? Né? Não é legal. Não. Né? Porque Você tá parando um sistema de está saúde, parando né? o sistema de funcionar e você não está ajudando a pessoa. Esse é o Não, ponto. não. Você tá dando Eu mais, acho que o mais né? importante não é nem uma questão de atrapalhar. É atrapalhar o sistema? É, mas além disso, você vai estar fazendo isso para quê? Você tá remontando, né? Você está ajudando ou você não está ajudando atrapalhando. alguém, É. alimentando mais ainda a fantasia dela? É, boa. Greta, a deputada Rosângela Moro, do União São Paulo, propõe que sejam definidos critérios para o acolhimento psicossocial de pessoas Isso. com vínculo afetivo intenso com as bonecas Reborn e qualquer aí outro objeto de representação humana. O projeto propõe uma política para que o atendimento seja realizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. É Os importante... CAPs, né? Os CAPs. Os CAPs. É importante sabermos, então, acolher essas pessoas que estão vivendo essa fantasia Sim, mesmo, né, do Sim, Reborn. é importantíssimo que tenha Nunca agredir, um acolhimento. né? Nada. E não, exatamente, é entender. Se essa pessoa tá dessa forma, toda hora ali, ela tá precisando de ajuda, gente. Né? Então colocar uma lei pra isso, Então acho que precisa soma, né? realmente ajuda, né? Sim, sim. Os CAPs, na realidade, eles funcionam para pessoas que já têm essas questões de esquizofrenia e outras questões, né? Que vivem fantasias independentes do bebê reborn, que já existe tudo isso, né? E tem mais uma aqui, Gre, que é o deputado Zacarias Calil, do União Goiás. Ele propõe multa para quem tentar usar os bonecos para ter preferências em filas de atendimentos de hospitais, guichês, descontos em mensalidades ou até usar assentos preferenciais em ônibus. O valor da sanção varia aí de 5 a 20 salários mínimos e pode dobrar se houver uma reincidência. A multa será aplicada ainda quem a tentativa de obtenção de benefícios seja negado. Então, mesmo que seja negado, a pessoa tá lá, negou, mas se ela tá lá insistindo, isso não é legal. Aí eu te pergunto, penalizar também pode ser um bom caminho? Eu acredito que o primeiro caminho seria a orientação. Orientar e acolher e O encaminhar. primeiro caminho, eu acho que tem que ser a orientação e o encaminhamento. Fez a orientação, fez o encaminhamento, não adiantou, aí eu sim, acredito penaliza. que Tem que pode ter, né? pensar nas multas. Uma medida mais austera, vamos pensar, algo mais né? real, né? Pra pessoa falar, olha, isso custa. Claro, isso é real. isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. É. Bora faturar? Bora lá. Já estamos de volta com o nosso Papo Cabeça de hoje aqui no De Boa. Estamos falando aqui com a Greta Souza, a nossa psicóloga oficial, sobre os bebês reborn, né? Sobre essa moda, vamos dizer assim, Sim, né? Essa sim. fantasia aí dos bebês reborn. E você participa aqui com a gente, último bloquinho aí pra você interagir, 14982329494. Tá valendo prêmios, tá valendo o nosso voucher dos espetinhos do Gui, R$50 pra você consumir hoje lá no Gui. Ah, que delícia. Poxa, muito Gostoso. E galera, lembrando que essa entrevista depois vai estar na íntegra, postada lá no nosso canal do YouTube, 94FM Bauru. Fortalece a gente aí pra gente chegar o mais longe possível. E já que a Greta nos disse e esclareceu que pai pet não tem nada a ver com pai reborn, seguinte, pai pets, filhos pets, irmãos pets, tio pets, eu sou um pai pet, tá? E mãe um pouquinho ali. Galera, seguinte, se você precisar viajar, né, dar uma festa, tem aquele momentinho com o cremoso, com a cremosa, sem um pentelinho baforento entrando no meio, leve no hotel do Tio Petisco, é o melhor de Isso. Bauru, não é, Carol? Você já Melhor. usou, dá seu testemunho aí. Eu já usei o hotel do Tio Petisco, meu Zequinha ficou lá o final de semana todo. Ó, deixei na sexta, busquei na segunda e foi só alegria, hein? Só alegria. E galera, e também se seu pet tem mau comportamento, ele reflete o mau comportamento do Sim. tutor, da lá, né? E lá tem o melhor centro de treinamento pet, galera. É o Tio Petisco, ele dá jeito, viu? Vai lá. Partiu, Petisco? Tio Petisco. Bora que bora. Bora lá. Grê, separamos alguns casos agora que acreditamos que Você tomou alguma coisa, Leoninha? que os bebês reborn pode ser positivo na vida das pessoas. Eu já sei que um aqui ela não concorda com a gente, mas Vamos apresentar. Queremos Vamos ouvir, ver. queremos ouvir. É. No Instagram tem o caso da Dani, eu não sei se você conhece, que é uma mulher neuroatípica, que ela tem uma idade intelectual de criança. Então ela cuida de Perfeito. 4 bonecas, que são os filhos dela, Sim. né? E devido às suas limitações aí, ela realiza
cuidado Sim. com seus filhos. A família Agora dela, ela ganhou né? as bebês reborn, que antes não eram. Eram bonecas... Era bonecão. Bonecão mesmo. Bonecão. Da nossa Que nem época. É. É. Positivo nesse caso? Sim, porque é terapêutico pra ela, É, né? né? E é uma É. maneira de canalizar a energia e eu tenho materna, certeza né? que mesmo sendo neurotípica, ela tem essa questão de saber o que é real, o que não é. Então Sim, ela só tá sim. ali no cuidado do, né, assim, no brincar dela. E o irmão dela Nesse caso, é postou ela na internet e virou assim até um trabalho. Agora ela tem um trabalho que ela fatura. Olha que legal, né? Ele vai cobrindo essas brincadeiras dela, tal. Aham. E é muito lindo a relação É deles. diferente. É, não, é diferente. fofura, Ela né? ganhou até A correntinha, com os sabe? quatro, Os filhinhos. com as 4 bonecas. É, e o Brasil acolheu, porque é muito É lindo. porque é diferente. É do que a gente diferente, falou né? Esse do- caso do legal, brincar né? de adulto de uma maneira inconsciente. Isso, isso. Greta, eu li algumas matérias aí sobre idosos com mal de Alzheimer que estão encontrando equilíbrio na doença cuidando de bebês reborn. Positivo esse comportamento? Positivo. E não é só de bebê reborn, não. Faz muito tempo que se usa bonecos pra É, Minha avó pessoas já com é uma Alzheimer. terapia usada. A sua avó tá usando Muitas também? Minha avó tá A minha usando. também E serviu? usou durante um tempo, há muitos anos. Porque Ah. também é terapêutico. Acalma, É uma né? forma de acalmar, de acolher. Elas né? fazem carinho, assim, Elas fazem né, no carinho, cabelo, elas né? se sentem. Penteia, Elas né? se sentem bem ali no cuidado, né? Relembram muitas vezes as histórias delas cuidando dos próprios filhos. Legal. Então é reparativo. Tá, Isso é beleza. importante. Beleza. Muito bem. Agora, também em casos de pessoas que dizem ter conseguido enfrentar o luto através dos bebês reborn. O que você acha disso, Greta? Vamos lá. É. Me fizeram essa pergunta esse final de semana, sabia? Esse final de semana uma pessoa me fez essa pergunta, assim, se eu trabalharia com as bonecas, com os pacientes em luto, né? Com mães que perderam filhos e tal. Eu particularmente não trabalharia, tá? Tá. Não julgo quem trabalha, porque eu acho que tem que ter o como eu estou trabalhando com essas bonecas. Tem tudo E ter uma tem assistência tudo, junto, né? exatamente, tem tudo um como se trabalha na terapia, lá no consultório, com uma boneca com mulheres enlutadas, Tá. tá? Porque o que que acontece? O luto tem as fases do luto. Que E tem se que a ser gente vividas. não passa pelas fases do luto, a gente não vai amadurecer. Não vence, né? Então não vence toda essa etapa, essa fase do luto, né? Então eu vejo que dependendo de como se trabalha, ok. Mas cuidado aí, né? Mas é um cuidado, por isso que eu falo, teria que ser dentro do consultório. É, não é. Aham. Não é Né? tipo Eu assim, não ó, o filho morreu, tá com um bebê eu não reborn pra mãe, indicaria né? pra ter assim, ó, você tem uma lá, você perdeu seu filho, então você vai expor Substitua. nome e substituir. Não, porque nada substitui seu filho Perfeito, de vida. perfeito. Não boa. tem como substituir. Né? Então, lidar com o luto é lidar com o luto. É essencial, aprender a passar né? por todas Porque as fases. acho Isso que é mesmo muito importante. a pessoa, então, né, tá nessa fase aí com a boneca, no caso, uma hora vai vir, né? Tem Hora que você- vir, Ela não tá gente. vivendo o luto, Não. né? Ela Tem tá que ver. canalizando Ela tá pra algo que... É, porque... Fugindo, Ou, né? olha só, olha como pode ser difícil. Ela pode estar fugindo, sim, né, do luto. Sim. E ao mesmo tempo você olha um boneco que não é o seu filho, não tem vida, É difícil. e você tá alimentando também, às vezes, a sua própria dor olhando aquilo. Delicado, né? Delicado, Olha como é Verdade. delicado. delicado. O Adilson Barbosa tem uma Fala, pergunta. fala, Dilson! Boa tarde. Boa. Sobre o assunto de hoje, com essa alta em que os casais estão trocando filhos por pets, trocando filhos por bonecas, os jovens trocando namorar por jogos online, redes sociais. Eu pergunto, Greta, se estamos encaminhando aí para a nossa extinção? Ou haverá um tempo em que iremos criar seres humanos em laboratório? Já Olha, cria já ser humano tem em mais ou menos laboratório. ideia, Bebê de já proveta tá desde a década de existindo algumas 80. coisas. É, laboratório já tem. Desde 80. Já tem coisas Você acha assim. que tudo isso passa uma hora, Gre? Eu acho que passa, porque o que eu também tenho visto são pessoas muito cansadas de viverem só no superficial. Entendi. Ainda tem muita gente vivendo só no superficial, mas também tem muita gente se questionando até quando a gente vai viver no superficial. Ai, que Então bom, eu né? acredito Dá uma esperança. que há uma esperança aí de rever tudo isso, assim, esses conceitos todos. Boa. Bem. Pra finalizar, então, toda a nossa resenha de hoje, Greta, podemos concluir, então, que bebês reborn não representa aí somente problemas na vida humana, Claro que não. né? Então, assim, galera, menos, né? Menos, né? menos. Não julgue tanto, não aponte. Quando você aponta pra um, três te aponta, né? Exatamente. Já passamos aqui a ideia Vamos entender a realidade de cada um, né? Isso.
Vamos emendar tudo aí, parceira? Vamos emendar tudo. O Helder Canho, Ah. Greta, você é fera, parabéns. Ah, obrigada, gente. Vocês são Ela é demais. fera mesmo, Helder. Por isso que a gente chama ela todo mês aqui no De Boa, né, Guto? Bora lá então finalizar o nosso Papo Cabeça de hoje, dessa quarta-feira. Conversamos sobre a onda aí dos bebês reborn. Tivemos a companhia da nossa psicóloga oficial, Greta Souza. Gre, deixa os seus canais aí para os nossos ouvintes te seguirem também nas suas redes sociais. Instagram Quem tá é precisando de terapia também. então. @greta.souza no Instagram e também no YouTube é o mesmo. O meu celular e o WhatsApp é 14 997 95 15 56. Repita. 14 997 95 15 56. Eu me sinto na Auri Verde quando eu falo quero isso. fazer uma Repita. coisa. A Yara sempre fica. Mãe, você sempre esqueceu de falar do seu e-book. É, Então, eu fala vou do falar e-book. meu Fala do seu e-book. eu tenho um e-book que eu fiz esse O ano. que é e-book? O e-book, ele é. O meu e-book é um e-book de exercícios sistêmicos com processos verbais. Caramba! Tem muita coisa sobre a criança interna. Que lindo. E a gente que falou lindo. tanto hoje, É né? mesmo, da Aí eu falei, criança nossa, deixa eu interna. lembrar de falar Então fale aí. do e-book. Então, assim, você consegue o link do e-book no meu Instagram, né? Tá lá, se quiser me pedir alguma coisa, tá ali. Eu fico também, sempre que as pessoas investem no e-book, que é um valor simbólico, eu também fico pra orientar se precisar, tá? De fazer Gente, os exercícios a Greta sozinha, não porque solta a você mão de pode fazer ninguém. esses Não mesmo, exercícios gente. Não solta. A hora que você Tá. precisar dela, ela tá lá. Assim, e são exercícios que são auto-aplicáveis, então você pode fazer com você mesmo. Aham. Quem trabalha com pacientes pode fazer com seus pacientes, porque é muito fácil, é muito tranquilo de fazer. Uhum. Mas eu fico à disposição para orientação quando necessário também. Maravilha, mais uma Greta. Vamos aplaudir a Greta. Greta, você, como dizem os nossos ouvintes, é fera. E a gente te espera, então, mês que vem aqui no De Boa. Até o mês que vem, gente. Gratidão. Beijo. Beijo.